Olá, crianças, galerinha do quarto ano, aquele abraço, né? Com saudades. Hoje vamos estudar história, né? E um capítulo importante, na verdade, o capítulo 3 da página 22 do nosso livro de história, que trata sobre a vida na pré-história. Para que vocês compreendam de forma prática, objetiva, resumida, né? Bem sucinta, eu gostaria de fazer algumas observações acerca desse conteúdo. E vocês vão confirmar isso na leitura do conteúdo, só para esclarecer. Então eu vou dizer o seguinte, eu vou chamar aqui de tempo, né, esse tempo da história, ele foi dividido em dois períodos. Quais? O primeiro período chamado de Paleolítico e o segundo período chamado de Neolítico, né? Vamos ficar atentos aqui para a gente perceber essa diferença. A palavra paleolítico ela é dividida em duas partes. Paleo, que significa antigo, e lítico, que significa pedra. O outro período, ou o segundo período desse tempo, foi chamado de Neolítico, também formado por duas partes. Neo, que significa novo, lítico, pedra. Lembram disso, né? Então, olha só. Lembrem que paleolítico tem a ver com velho, antigo, e neolítico tem a ver com novo. Percebendo essa diferença, agora vai ficar fácil para a gente compreender o restante daquilo que nós dissermos aqui. Então, olha só. Vamos imaginar que esse período antigo, chamado de paleolítico, é onde aparecem aqueles homens esquisitos, feios, né? Muito diferente do que somos hoje. Pronto. Então, olha só. Naquele período, os homens antigos, ou daquele período antigo chamado Paleolítico, eram bem diferentes, né? E por que eles eram diferentes? Vamos pensar nos primeiros homens, né? E aqueles homens, como eles não tinham os costumes que os antigos, que os novos ou os homens do período neolítico têm, né? Eles viviam de forma totalmente diferente. E a primeira característica que eu devo observar para vocês aqui é que naquele período, né, do Paleolítico, os homens eram chamados de nômades. O que significa dizer isso? É que o homem vivia como se fossem os animais, né? Vivia como os outros animais, vamos dizer assim. Eles extraíam tudo que precisavam para a sua alimentação na natureza, né? Só que eles não sabiam produzir aquilo que eles necessitavam para a sua alimentação, né? Como eles não produziam, por isso eles eram nômades, porque eles ficavam num determinado local durante um período, até que aquele local pudesse fornecer para eles os alimentos. Quando o alimento que eles necessitavam naquele período deixava de existir, eles eram então obrigados a mudar para outros locais em busca de novos alimentos, né? Por isso que o homem é chamado de nômade. E isso aconteceu lá no Paleolítico, período antigo da história, certo? Então eu acho que aqui foi feita uma observação importante que vocês vão confirmar na leitura. Vamos falar um pouquinho agora do Neolítico. Lembrem, neo, novo. No período Neolítico, o homem tem agora uma outra postura, uma outra maneira de viver e ele já desenvolveu, vamos dizer assim. Porque o homem, apesar de no período antigo ser totalmente diferente, mas o homem ele sempre foi observador da natureza, né? E aí, nesse período que foi chamado de Neolítico, o homem já tinha observado algumas coisas na natureza, por exemplo, as plantações. Eles perceberam que algumas coisas, alguns frutos, algumas sementes, ao cair na terra, elas podiam germinar. E aí eles tiveram, então, a ideia de plantar. Então começa aí, né, a desenvolver no homem a mentalidade de plantar alguma coisa, de produzir o seu próprio alimento. Aí o homem começa a desenvolver essa característica, né? Quando ele faz isso,
o homem deixa de ser nômade, porque agora ele começa a produzir o seu próprio alimento, ou seja, ele pode agora ter uma residência fixa, ele deixa de ser nômade, né? Isso no período neolítico. E com isso o homem pôde agora ter um local fixo, porque ele começou a aprender a plantar, a cultivar os seus alimentos e usar aquilo que a natureza oferecia a seu favor, né? Então, além de plantar, ele começou a domesticar animais, cabras e outros animais da época, de modo que o homem, apesar de ser um tempo bem antigo e ainda ser um tanto diferente do homem que somos hoje, mas naquele período o homem já teve um avanço muito importante, que é importante que a gente saiba disso, né? Que o homem teve esse desenvolvimento. E foi exatamente esse desenvolvimento do homem que fez com que houvesse essa diferença nesse período. Sendo que, recapitulando, o primeiro período foi chamado de paleolítico, o homem ainda rústico, o homem sem costumes, o homem, né, muito mais parecido com animal do que com gente, né, vamos dizer assim. Já o período neolítico já acontece após essa transformação do homem, quando ele começa a produzir o seu alimento, domesticar os animais, né, e sobreviver de uma forma parecida com o homem que nós temos ou que somos hoje. Espero que eu tenha esclarecido para vocês, né, a diferença entre o paleolítico e o neolítico, as principais características desse período, né, e que eu tenha contribuído para o entendimento de vocês. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.